Salve nação! Saudações rubro-negras! Cara, o Dorival Júnior convocou 4 jogadores do Mengão. Vamos ver aqui agora a repercussão da imprensa sobre essa convocação. Deixa o like para ajudar o canal, se inscreva e ative o sininho. Seja bem-vindo, tá bom? Vamos lá então acompanhar aqui este corte do Sport Center da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Falando muito sobre versatilidade dos jogadores. Sim. Vou fazer o seguinte, a gente vai colocar na tela então a lista dos convocados enquanto a gente conversa sobre a lista. O que vocês acharam? Gostaram? Não, sim. Tá cheio de jogador bom ali, né? Algumas novidades como Wesley, por exemplo, mas é isso, jogador bom, protagonista em grandes clubes tem. Esperava ver o Hugo, mas eu entendo também que tem um acordo entre aspas com o Bento, que é bom goleiro, mas que não tá nos holofotes. É. E aí o Dorival tá mantendo a palavra de apoio, mantendo a solidariedade ao Bento, mesmo ele estando distante. Na defesa aí chama a atenção, né? Porque são Só um 5 lateral. zagueiros e só um lateral esquerdo, que é o Arana. Só Mas aí ele cita a versatilidade do Danilo. Que pode jogar, né? Joga em todas. Danilo joga nas 4. Olha aí. Ele joga lateral direita, lateral esquerda e nas E é duas zagueiro. salas. 5 zagueiros. Deixa muito claro pra mim que em determinado momento, ou pelo menos o estilo de jogo do Dorival, vai ser preencher e liberar um pouco mais a ala esquerda, como ele fez até com o Martinelli. O Martinelli, às vezes, descendo para fazer essa ala esquerda, quando ele, às vezes, fechava com 3 defensores. Vamos ver como ele vai fazer Você acha essa convocação. que pode ser uma seleção com 3 zagueiros? Não que possa ser, mas que ele está deixando uma opção ali em aberto para Tá. isso. Mas aí deve ser o Arana como titular, é isso, né? Sim. A princípio, acho que sim. Na minha concepção, sim. Gosto de ver o Joelito de volta. É um jogador que tem um perfil bom para um meio-campo de um pouco mais de pegada. Lembrando que ele já foi atacante. Físico, né? Mas é um jogador muito físico que encara a cara feia do adversário, sabe? E o Matheus Cunha vocês também gostam? Sim. Tá jogando muita bola. Tá jogando demais. Muita bola. Como meia. E aí é bom a gente deixar isso bem claro. E batendo meio. bem de fora da área. Esses dias o Arne Slot deu uma entrevista logo depois do jogo do Liverpool e o Wolverhampton, falando que ele é um jogador mundial. Que o Matheus Cunha é um jogador mundial. Um jogador para crescer. Funciona como 9. Sem João Gomes, né? Dentro da versatilidade que você estava falando. Ah, não, tem o João Gomes ali no meio de campo, bem lembrado. Não, e dentro da versatilidade que você estava falando, o próprio, falando de 9, né? O Matheus Cunha, o próprio João Pedro também faz essa função de vir de trás, mas se precisar, eventualmente, alguma necessidade, eles fazem também a função de centroavante. Não que eles estejam jogando assim, mas fazem. É, porque não tem um centroavante, Não. né? Não tem mais o Igor Jesus, Mas eu não não- tem o Hendrick, não tem o Yuri Alberto que estava na pré-lista. E A por gente enquanto falava ainda sem o sobre Pedro. isso quando a gente estava discutindo a possibilidade do Neymar, não sei se você vai lembrar. Aham. A gente falava sobre a questão de esquema, de como poderia ser montada essa seleção. E a forma que o Dorival estava respondendo em relação à mobilidade, muita movimentação sem ninguém guardar a posição, acho que encaixa no que a gente falou. De uma possibilidade de Neymar e Rafinha como armadores, assim, oficialmente no papel, e a dupla com Vinícius Júnior e Rodrigo. Vinícius, nossa, todo mundo, hein? Pra pegar a Argentina, Sim. Vinícius, Rafinha pelos lados, possivelmente. O Mais Neymar e Rodrigo. O Neymar e o Rodrigo chegando por dentro, aí o Gerson e o Bruno Guimarães Caramba. a Voltar em volância. 4-4-2. 4-4-2 alguém e o Neymar. Isso aí. sim, Você não precisa mais sobrecarregar o Neymar. protegidos. Tá bom. Ó, a gente vai falar bastante de seleção brasileira, então, na sequência do programa. Tá analisando o retorno do Neymar, então, à seleção. Também a convocação de vários jogadores que atuam aqui no Brasil, especialmente a quinta decisão dos campeonatos estaduais. Isso pode envolver os brasileiros, né, do Flamengo, mas os uruguaios, por exemplo. O Uruguai vai jogar em El Alto, lá na Bolívia, na terça, para depois ser decisão do estadual na quinta. Tá tranquila a semana, viu, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, abraço para todo mundo que está por aí. Mas o Flamengo, em relação a isso, Bruno, só entrando aqui, vamos falar de seleção brasileira, só que as datas do Campeonato Estadual das finais foram antecipadas justamente por conta desses riscos aí de convocações. Então vão ser ali nos dias 12 e 15 ou 16.
Então vai ser antes da data FIFA, as finais, né? Os 2 jogos vão ser antes da data FIFA. Então, em relação a isso, o Flamengo vai estar tranquilo, mas foram vários convocados aqui na seleção brasileira. Mas o que se falou bastante aqui na seleção brasileira hoje, no hotel aqui na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, a sede da CBF está passando por reformas, então as convocações, as manifestações estão sendo num hotel na Barra da Tijuca, foi o retorno de Neymar. Mais de 500 dias depois, lá naquele 13 de outubro de 2023, aquele jogo contra o Uruguai, ele sofreu aquela lesão grave nos ligamentos, então o Neymar está de volta à seleção brasileira, foi convocado pelo Dorival Júnior para esses confrontos agora, no fim de março, dia 20, contra a Colômbia, em Brasília, e dia 25 contra a Argentina, lá em Buenos Aires. Confrontos pesadíssimos. Então, o Dorival disse que estava acompanhando bastante o Neymar, aquela, enfim, tete a tete e tudo mais, e aí, de fato, trouxe o Neymar, que reassume a camisa 10, é muito importante. Aí você falou do Flamengo, por que a gente fala do Flamengo? Porque o Flamengo teve 4 convocados para a seleção brasileira nessa lista aí. Por exemplo, o Danilo, que entra como defensor, aí foi perguntado até o Dorival Júnior ali, Dorival, é o quê? Lateral? É zagueiro, como vem jogando no Flamengo? Aí o Dorival escapou pela tangente, não quis deixar muito claro, porque senão ia dar pistas para os seus adversários, porque na verdade tem um lateral esquerdo de origem, por exemplo, que é o Arana, e tem o Wesley, lateral direito, convocado pela primeira vez no lateral do Flamengo. Outros rubro-negros também, tem o Gerson, enfim, mais rubro-negros chegando por aí. Então, de fato, o Dorival Júnior convocou mais jogadores. O Léo Ortiz também é outro jogador, zagueiro do Flamengo. Então, a lista mais robusta do Dorival Júnior, foi perguntado para ele também aqui por que ele não convocou nenhum jogador de atacante de ofício, ali um centroavante mesmo. Ele falou, não, trouxe o João Pedro, que já fez ali às vezes de atacante de centroavante, ex-Fluminense, enfim, atualmente está no Brighton, mas ultimamente ele joga mais escapando e tudo mais, mas já tem feito esse papel de centroavante, pode ser utilizado. Então o Dorival Júnior falou bastante sobre a volta, o retorno de Neymar Júnior à seleção brasileira. Então a gente ouve um pouquinho agora o Dorival falando que, claro, chamou muito das atenções ali, trouxe os holofotes de novo para o jogador agora no Santos. Dorival, a gente ouve agora. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Tá, então, o Dorival Júnior, Bruno, falando sobre essas expectativas. Depois foi perguntado, Dorival, você está trazendo o Neymar para jogar alguns minutos? Quer dizer, as condições físicas dele podem não ser as 100%, as ideais. A Dorival, não quero entrar muito nessa questão, mas a gente tem acompanhado, jogou 2 jogos inteiros pelo Santos já, vai ter alguns jogos ainda aí, tem Campeonato Paulista, tem confronto com o Corinthians agora, enfim, não quis se aprofundar tanto assim o Dorival Júnior nessa questão. Eu até perguntei para ele, olha, podemos ter um sistema de 3 zagueiros aí com a seleção, já que ficou meio fluido essa questão de defensores, porque na lista não saiu assim, por exemplo, discriminado como laterais, apenas defensores. Então você tem Danilo, Gabriel Magalhães, Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. Lateral esquerdo de ofício mesmo, como eu disse, só o Arana. Então ali o Dorival Júnior, não, tem o Danilo que faz todas as funções da última linha, então tá fazendo um mistério o Dorival Júnior para a escalação em si
da seleção brasileira mais para frente. Então vamos observar como vai trabalhar o treinador da seleção. Dia 17 de março é a apresentação desses jogadores em Brasília, enfim, com a seleção brasileira para iniciar os trabalhos de olho no jogo contra a Colômbia, dia 20, a seleção brasileira que está em 6º lugar nas eliminatórias com 18 pontos. Bruno. Boa, Pedro. Obrigado, viu? Então, pelas informações e também pela correção que envolve aí os campeonatos estaduais. Roberta, são vários jogadores do Flamengo convocados, em 4. Não é isso, Jailson? Fora das outras seleções. Isso, sem contar. Eu tô contando só da lista do Dorival, né, Roberta? É verdade, outros estrangeiros também serão convocados. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, todos os amigos do Sport Center, para todo mundo ligado também aqui com a gente. Hoje a gente vai, inclusive, falar sobre isso na parte da tarde lá no Ninho do Urubu, porque tem coletiva do goleiro Rossi. E antes dessa coletiva, terá uma homenagem para Arrascaeta, ele que completou 300 jogos com a camisa rubro-negra no jogo contra o Vasco, partida de ida do Campeonato Carioca, da semifinal. E aí o Arrascaeta, então, recebendo essa homenagem hoje no Ninho do Urubu. Ele que é um dos maiores campeões da história do Flamengo, com 14 títulos conquistados. Depois, então, coletiva do Rossi. E o Flamengo teve aí essa semana toda sem compromissos e tempo importante para recuperar os jogadores para essa partida de volta contra o Vasco no sábado pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, inclusive, pode perder por 1 gol de diferença para chegar na final da competição. O Danilo, por exemplo, inclusive foi convocado, teve um incômodo muscular no jogo contra o Vasco, ficou fora, então é um atleta que a gente vai observar na parte da tarde, se ele está ali 100% para o Felipe Luiz chamá-lo, relacionar esse atleta para essa partida. Outros que a gente vai observar também, Alexandro e Juninho, ficaram fora também do clássico, mas estão recuperados de lesões. O De La Cruz, por exemplo, ficou no banco de reservas, está fazendo ali um controle de carga. E Michael e Cebolinha, esses ainda devem mesmo desfalcar o Flamengo para essa partida de volta. Então, nesse treino aberto para a imprensa, só os 15 minutinhos ali iniciais, a gente vai tentar observar como estão esses jogadores para esse clássico do final de semana. Bruno. Obrigado, viu, Roberto? Então, só confirmando os 4 convocados, Wesley, Gerson, Léo Ortiz e Danilo. Os 4 convocados do Flamengo para enfrentar, então, Colômbia e Argentina. Sim. Vai, né? Sim. E acho que tem 10 um e outro, faixa. Sim. tem um outro ponto que, assim, é uma seleção ainda, desde a saída do Tite, é uma seleção ainda sem identidade, sem lideranças. E todo mundo achava que a seleção pode ficar melhor sem o Neymar. Acho que foi até o Neto. O Neto falou, desculpa, Neymar, eu tinha falado isso. Não, a gente chegou a discutir, né? A gente chegou vai ser menos dependente, vai ter mais protagonismo pro Vini. Não teve protagonismo. Não teve. Não teve protagonismo. A seleção sentiu falta dele. Sentiu. E aí não só em campo, né, Bruno? Como uma referência para os outros. E agora tem a questão de sobrar espaço também, né? Oi? Desculpa, mas é porque tem a questão de sobrar espaço agora também para os outros. Porque vão marcar o Neymar. Então vai sobrar espaço para o Vini, vai sobrar espaço para o Rodrigo. Mas eu estou falando mais da coisa mesmo... Porque de uma hora para outra foi quebrada muita coisa. Primeiro, já eram 6 anos do Tite. Sim. Depois, teve um Thiago Ramon, Silva, Casemiro... As referências. Estou esquecendo de alguém. Neymar... referência? Muito isso. jogador líder, gente. Era isso mesmo. Muito jogador líder que respondia por aquilo ali, sabe? E você foi perdendo tudo isso uma hora para outra. E aí os outros que talvez tenham tentado assumir, o Danilo, Marquinhos, né? Talvez... Diferente, né? Até acho que o Bruno muitas vezes tenta, né? Mas não tem esse impacto que tem o Neymar. E de Thiago e Casemiro também. Thiago e Casemiro também. Que é normal que tenha uma troca. Só que foi muita troca junto. E fora a ausência troca de comando, né? De treinador, que eu digo. E comando acima, né? Sim, também. Falta da CBF ser uma CBF de personalidade. E aí fica tudo muito fácil para bater, sabe, Bruno? Porque assim, todo mundo bate. E bate em campo também. E aí perde o jogo, assim, uma bagunça. Tá aí, nação, tudo sobre a convocação da seleção brasileira. O Flamengo teve 4 convocados, está na tela o Ortiz, o 10 da zaga. Teve também o Wesley, Danilo e o Gerson.
Galera, ainda bem que as finais do Campeonato Carioca serão antes da data FIFA, né? Serão dia 12, daí tem que confirmar, dia 15 ou dia 16 de março, o jogo da volta. Então, cara, depois das finais do Campeonato Carioca, teremos a data FIFA e depois da data FIFA já começa o Campeonato Brasileiro. Que maravilha, né? É muito bom, cara, quando chega nessa reta final de campeonato estadual, já pensando ali no Campeonato Brasileiro, Libertadores da América no mês que vem. Então, como eu disse, agora chegou o melhor momento da temporada. E aí, comente aqui no vídeo se você gostou da convocação da seleção brasileira, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Eu já falei no outro vídeo, vou repetir aqui. Eu gostei da convocação. Achei legal pra caramba, muito boa. E o Neymar voltou também, né, cara? Depois de muito tempo parado, o Neymar voltou a ser convocado. Boa sorte para ele, que ele possa arrebentar na seleção brasileira, possa jogar muita bola junto com os nossos craques, a Seleflá. Que seleção, meus amigos. Valeu, galera. Saudações. Fui.